Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta o primeiro mártir cristão, o primeiro cristão a explicitamente derramar o seu sangue por causa de Cristo, Estevão. O martírio, sempre a espiritualidade do martírio, infelizmente um pouco perdida nos nossos tempos atuais, né? A espiritualidade do martírio sempre foi muito presente nos primeiros séculos, isto é, aquele amor que os cristãos tinham aos mártires e o valor que eles creditavam ao martírio, que eles reconheciam que tinha o martírio. Tertuliano, um escritor eclesiástico do início do segundo século, ele dizia que os pagãos, quando viam os mártires, quando viam os cristãos morrendo por causa da sua fé, eles se questionavam: o que é que os leva a isso? O que é que leva um homem, uma mulher, uma criança a morrer por causa de Cristo, a derramar o seu sangue por Cristo? Isso fazia com que eles se questionassem, com que eles questionassem os seus valores. Santo Hipólito, também um escritor, Santo Hipólito de Roma, ele diz que muitos algozes, muitos daqueles que matavam os cristãos, os torturadores, aqueles a quem era incumbida a função de matar, de cortar a cabeça, de flagelar o cristão, de queimar o cristão, muitos no ato de fazer se convertiam, porque viam com que desprendimento de si mesmos aqueles cristãos se entregavam à morte. Com alegria, não uma alegria sensível. É claro que eles tinham consciência da dor e do sofrimento que lhes esperava, mas uma paz que ia além do sofrimento físico, uma paz de se saberem unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. São Justino, filósofo, santo do segundo século, ele mesmo diz que ele se converteu, ele era pagão, ele se converteu vendo a morte de cristãos. Aquela atitude deles, daqueles cristãos, o questionou e fez com que ele renegasse os hábitos pagãos, a vida pagã, e se entregasse totalmente ao cristianismo. Nós não temos dúvidas que São Paulo, diz aqui a primeira leitura de hoje, que aqueles que apedrejavam Santo Estevão, colocavam os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, porque como a roupa que os judeus usavam, de alguma maneira comprometia o movimento do corpo, então eles tiravam o manto, colocavam aos pés de um, para que os outros pudessem apedrejar, e aquele que guardava o manto daqueles que apedrejavam, tinha, com muitas aspas, a honra de ser considerado aquele que jogava todas as pedras, porque ele guardava o manto de todos aqueles que apedrejavam. E a fé e a doçura com que Santo Estevão morre na presença de Cristo, sem sombra de dúvida, isso tocou o coração daquele jovem que depois se converteria e se tornaria o apóstolo, o grande apaixonado por nosso Senhor, e que também terminaria os seus dias derramando o sangue por Cristo. Pois bem, Santo Inácio de Antioquia, um outro mártir, bispo do início do segundo século, Santo Inácio, ele diz que dentro dele tinha uma fonte de água viva que dizia: vem para o Pai. Santo Inácio de Antioquia, que seria lançado às feras,
que seria devorado pelos leões e que dizia: eu quero ser trigo de Deus nas presas das feras. E ia para Roma, e alguns cristãos queriam evitar que ele fosse entregue às feras, porque já era um bispo, era um homem avançado em idade. Então tentavam, de alguma maneira, pagando, subornando, tentavam evitar que Santo Inácio fosse entregue à morte. E Santo Inácio dizia: não impeçam que eu viva, não queiram que eu morra. Isto é, viver para ele era entregar a vida por Cristo. Morrer era perder a oportunidade de morrer por causa de Cristo, de ser entregue às feras. Então ele dizia que dentro dele tinha esta fonte de água viva que o chamava: vem para o Pai, entrega a tua vida ao Pai, como eu fiz. Essa água viva, essa fonte de água viva é sinal do Espírito Santo, é sinal da voz de Jesus no coração daquele homem que vivia na presença de Deus. Eu gostaria então de aproveitar desses textos que nos mostram estes homens orantes morrendo na presença de Deus. Estevão ali apedrejado, que diz: Jesus, eu coloco em tuas mãos o meu espírito. Que diz: Pai, perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isto é, Santo Estevão que reproduz as mesmas palavras de Cristo crucificado. E os mártires que sempre morreram na presença de Deus, de falar da importância de nós vivermos na presença de Deus, para que nas dificuldades da nossa vida nós tenhamos esta consciência, esta fé de que Deus está conosco. Para isso então, eu gostaria de continuar falando, já há alguns dias que eu venho falando dessa oração de intimidade, de recolhimento, desta necessidade de se recolher em Deus. Muitos falam que quando vão rezar, ficam preocupados no que vão fazer, que livros vão ler, ou a música que eu posso colocar, ou preocupado com as realidades externas que vai fazer para que propicie a sua oração. Teve até pessoas bem intencionadas que: padre, eu posso colocar incenso queimando no meu quarto? Esse incenso que a gente usa na igreja. Nada disso é errado. Pode. Cuidado para não queimar o seu quarto, mas pode. Não há nenhum problema. Mas o que você tem que ter central na sua consciência é de que Deus está no seu coração. Isto é, se você, sempre com a graça de Deus, se você se esforçar para encontrar Deus no seu coração, você o encontrará. Ele está ali, no seu coração. Deus está presente, meus santos, em toda a criação. Por quê? Porque Ele é o Criador. Mas existe uma presença de Deus na alma amiga, na alma em estado de graça. Deus está presente como amigo, Deus está presente como o nosso Pai, Deus está presente como o doce hóspede da alma. Ele está ali em você. Se você está em estado de graça, Deus está no seu coração. E como diz Santa Teresa, excetuando os casos que Deus concede um dom de recolhimento infuso, os casos extraordinários, se você quer se encontrar com Deus, se esforce e Deus lhe recompensará. Isto é, entre no seu quarto, procure um local silencioso, a solidão, e ali converse com Deus. Abra seu coração e encontre Deus no silêncio do seu coração, no silêncio da sua alma. Por isso que é importante silêncio, é importante solidão.
Santa Teresa, quando fala sobre isso, ela diz: não é pouca coisa falar para uma alma inquieta que ela pode encontrar Deus no coração dela. Com tanta inquietação que trazemos na nossa alma, com tanta agitação, de você parar e dizer: Deus está comigo e eu quero encontrá-lo na minha alma. Mas ela diz: é necessário certo esforço. Assim como na vida, nada se alcança sem um esforço. Um bom emprego não se alcança sem esforço. Passar de ano, terminar os seus estudos, não se alcança sem esforço. Se você quer praticar um esporte, você não será bom naquele esporte sem um certo esforço. Da mesma maneira, na vida de oração, isso requer esforço. O corpo, ele vai se inquietar, ele vai pedir, vai exigir os seus direitos. Não é agradável ao corpo, pelo menos no início, a quietude, o recolhimento, o silêncio. Por quê? Porque os nossos sentidos, a nossa imaginação, a nossa inteligência, ela sempre quer se colocar para realidades fora de nós, de modo que recolher-se será sempre, principalmente no início, um exercício, inclusive físico. Mas é importante você reservar um momento do seu dia em que, sem celular, sem televisão, sem rádio, sem tablet, sem nada que possa dispersar você. Se você mora sozinho, misericórdia, você está na situação mais privilegiada, porque você tem tudo para se recolher. Se você mora com seus filhos, com seus pais, então vai ter que ter a criatividade de quem ama. Quando a gente ama, a gente é criativo para encontrar ocasiões para se encontrar com a pessoa amada. Nós sabemos, se você já namorou na vida, você vai se recordar que sempre se encontrava um jeitinho, um tempinho de se encontrar com a pessoa amada. Pois bem, da mesma maneira, de uma maneira muito mais excelente, se nós amarmos a Deus, nós iremos encontrar uma ocasião para silenciar, para entrar num local tranquilo e se encontrar com Deus, e ali se entreter com Ele, conversar com Ele, falar com Ele sobre as suas dificuldades, falar com Ele sobre os pecados que existem no seu coração, pedir a Ele as graças de que você precisa para vencer as resistências na sua alma, pedir a Ele a graça de amar a vontade dEle mais do que a sua própria vida. Isso que Santo Inácio manifestou na sua vida, de caminhar para a morte, dizendo: no meu coração existe um rio de água viva que diz: vem para o Pai. Aí você diz: padre, mas às vezes a minha oração, ela é tão fria, ela é tão oca, ela é tão vazia, que eu não consigo rezar. Ela não só é inquieta, mas ela é vazia. Ela não só é agitada, mas parece que ela é seca, é árida. Pois bem, então você vai exercitar o ato de fé. Jesus, eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração. Eu creio que o Senhor está comigo neste momento. O ato de fé, tão necessário para a vida de oração, não provém do sentimento. Você não precisa sentir que Deus está com você para que você creia que Deus está com você. Você não precisa sentir que a sua oração está sendo ouvida por Deus, de que Deus está vendo você rezando e de que Deus está acolhendo as suas preces. Você não precisa sentir, você precisa simplesmente crer.
Eu creio, Senhor, a tua palavra, isso me ensina. A tua igreja, isso me ensina. Os santos, isto me ensinam. E eu creio, Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está presente aqui na minha oração. O Senhor está dentro do meu coração. Eu sou batizado. Eu estou em estado de graça. Eu não estou em pecado mortal. Se você por acaso, eu vim à missa domingo, eu comunguei. Então eu estou em estado de graça. E se você veio à missa durante a semana, ora, aquele dia inteiro você pode e deve rezar com a certeza de que Deus está no seu coração, porque eu comunguei de manhã, Jesus. Eu estou em estado de graça, de modo que, mesmo que eu não perceba a tua presença em mim, o Senhor está comigo. E mesmo que eu perceba muitas dificuldades e aparentes desgraças na minha vida, o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou. De modo que você pode fazer toda a sua oração, aquela oração recolhida, aquela oração em que você conversa com Deus no seu coração, aquela oração ali, sentadinho, com os olhos fechados, recolhido em Deus, apenas com atos de fé. O Senhor está comigo. Vocês podem ver um exemplo de um ato de fé na primeira leitura de hoje, de Santo Estevão. Estevão, preso estava sendo apedrejado, e ele diz: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Quando estamos sofrendo, quando se passa por uma dificuldade, uma das tentações é o quê? Sentir-se abandonado por Deus, sentir-se esquecido por Deus. E Estevão, em meio às pedras, ele diz: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Isto é, o Senhor está aqui, o Senhor está me vendo apedrejado, o Senhor está vendo a minha situação dolorosa, e eu te entrego o meu espírito. Isso é de quem crê na presença de Deus. Você pode, quando estiver chorando, dizer: Jesus, acolhe as minhas lágrimas. Você pode, se estiver doente, Jesus, me acolhe doente, me acolhe nesta doença. Cuida de mim, Jesus, cuida de mim nesta doença. De modo que isto é um ato de fé. Porque qual é a tentação, repito, de você se sentir esquecido, de você se sentir abandonado, de você se sentir relegado à própria sorte. E você ali faz um ato de fé: Deus está comigo aqui, em meio às minhas lágrimas, em meio ao meu sofrimento. De modo que você não precisa deixar que a sua doença tire você da oração, mas você faz da sua doença uma ocasião de oração. Você faz ao invés de você ficar pensando nos seus problemas, quando você silencia para rezar, você faz dos seus problemas um caminho para a sua oração. Jesus, eu te entrego os meus filhos, eu tenho rezado por eles, Senhor, e eles estão tão distantes de Ti, mas eu sei que o Senhor está ouvindo a minha prece. Isso aqui é apenas um exemplo. Você pode fazer isso com Nossa Senhora, voltando-se para Nossa Senhora e fazendo o seu diálogo com ela: minha mãe, toma conta de mim. Eu tenho tanta dificuldade de rezar, eu tenho tanta dificuldade de fazer a vontade do teu filho. Eu sou rebelde, eu sou desobediente, mas a senhora ensinou Jesus a caminhar, a senhora ensinou Jesus a falar, a senhora ensinou Jesus até a fazer as primeiras orações. Me ajuda, minha mãe. Eu sei que a senhora está me ouvindo, eu sei que a senhora está comigo. De modo que, percebe, você está conversando ali com Deus, e quando você se encontra com Deus, você se encontra com todos aqueles que estão em Deus, e a Virgem Maria está em Deus. Você faz a sua oração, e você, no início, com esforço, mas depois, cada vez mais, com mais facilidade, você se encontrará com Deus no íntimo do seu coração, e viverá na presença de Deus,
no seu trabalho, na escola, nos afazeres de casa, no dia a dia, será mais fácil recolher-se em Deus, encontrar-se com Deus no seu coração, porque onde você estiver, você está com o sacrário na sua alma. Para onde você for, você caminhará com Deus no seu coração. E é claro, meus santos, que isso nós temos de uma maneira excelente e principal na Eucaristia. Quando a gente comunga, quando a gente recebe Jesus ali, de você dizer com toda certeza: eu não te sinto, Senhor. Digamos que você não sinta nada. E normalmente, com algumas poucas exceções, não se sente nada. Mas eu creio, Senhor, o ato de fé, eu te recebi de uma maneira única no meu coração. O Senhor está aqui comigo. Eu quero ser teu amigo. Tu és meu irmão. Eu quero caminhar contigo sempre. Eu quero, Senhor, caminhar contigo na alegria e na tristeza, como Santo Estevão, na saúde e na doença, como Santa Teresinha, como Santo Inácio de Loyola, nas alegrias e nas dificuldades. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. A minha prece, ela é tão inquieta. A minha prece, ela é tão inconstante. Mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Me ajuda, Senhor, a viver sempre na tua presença. Percebe, meus santos, que crescer na amizade com Deus por meio da oração requer, sempre na graça de Deus, requer um certo esforço. É o que Deus espera, a nossa colaboração. O resto, Ele vai fazendo pouco a pouco na nossa alma. Se formos fiéis a Deus neste pouco, não tenhamos dúvidas de que nos tornaremos amigos de Deus, como os santos mártires, como Santo Estevão na liturgia de hoje, como aqueles santos a quem nós admiramos e por quem temos devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.